Meus prezados e queridos irmãos, meus distintos alunos, nesse momento eu quero cumprimentar cada um de vocês com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu dou graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele me concede de poder estar comunicando com cada um dos meus amados e queridos irmãos, meus distintos alunos, para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje, graças a Deus, nós estamos chegando aí ao final desse último trimestre, a última lição desse quarto trimestre, a lição de número 12, de 22 de dezembro de 2024. Neste momento eu quero aproveitar para desejar a cada um dos nossos amados e queridos irmãos aí um Feliz Natal, cheio da presença de Deus, também um ano novo, também debaixo da direção de Deus, que seja um final de ano de conscientização, de reflexão, tudo aquilo que passamos durante este ano que se finda, e que no novo ano nós tenhamos uma vida mais dedicada à busca da direção de Deus para todos os setores da nossa vida. Então hoje nós vamos estar postando o comentário dessa última lição. Eu falei número 12, não é a lição número 12, é a lição número 13, de 29 de dezembro de 2024. Esta é a lição que nós estaremos refletindo e encerrando essa série de lições. O título da lição nos diz o seguinte: as promessas de Deus são infalíveis. Durante esse trimestre nós temos trabalhado aí em torno das promessas de Deus, e essa última lição ela vem coroar a série de lições que nós estudamos aí nessa revista, nos afirmando que as promessas de Deus elas são infalíveis. Ou seja, Deus é um Deus que não falha, é um Deus que não mente, Ele é um Deus que Ele zela por sua palavra para se cumprir, e tudo aquilo que Ele prometeu certamente acontecerá. Portanto, diante da realidade de um Deus perfeito, que não falha e que nos fez promessa, nós temos aí o descanso nas promessas de Deus, sabendo que Ele não falha nas suas promessas. Isso é maravilhoso para cada um de nós. Podemos descansar nas promessas infalíveis de Deus, sabendo que fiel é aquele que prometeu e certamente o fará. Louvado seja o nome do Senhor. O texto áureo que nos é proposto para a leitura está no livro de Números, capítulo 23, o verso 19, que nos diz o seguinte: Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria ele e não o faria, ou falaria e não o confirmaria? Aqui nós temos esse texto do livro de Números que está tratando do Deus soberano enquanto Deus, e é necessário fazermos essa observação, porque às vezes aquelas pessoas que não têm um conhecimento mais cuidadoso da palavra de Deus, elas acabam levantando questionamentos sobre algumas partes do texto bíblico, como se ele tivesse contradição, principalmente no tocante àquelas coisas que diz respeito a Deus, quando em Deus é colocado características humanas, que é a linguagem antropopática, o antropopatismo, que é uma forma de Deus comunicar-se com o homem
apresentando os sentimentos do homem, característicos do ser humano. E às vezes para expressar como Deus se sente e para ser entendido pelo homem, pelas suas criaturas, Deus ele se rebaixa, falando na linguagem humana, expressando sentimentos que são humanos, são falíveis, são passageiros, mas como uma forma de comunicar essa sua característica, que é um Deus também relacional. Nós não pregamos um Deus que é apenas transcendente, que está acima de tudo, transcende aí a física, um Deus metafísico, e que não se importa, não se envolve com a sua criatura. O Deus ao qual nós acreditamos, ele é um Deus transcendente, mas que também ele é imanente. Ele relaciona com as suas criaturas, uma vez que ele é um Deus que fez-nos a sua imagem, a sua semelhança. E mesmo o homem tendo pecado contra Deus, Deus através de Cristo buscou o homem, o resgatou de volta para ele mesmo. Daí nós temos esse cuidado. Em dados momentos nós vemos expressões que falam de Deus, o seu sentido enquanto Deus transcendente, eterno, imutável. E também textos que falam de um Deus que parece estar limitado aos sentimentos, às limitações humanas, sendo redundante, mas como uma forma de se comunicar com o homem. E uma das questões que nós vamos ver aqui nessa lição, e aí com base dentro do tema das promessas infalíveis de Deus, é a questão de que Deus, ele enquanto Deus, ele não é um Deus que erra para poder se arrepender de alguma coisa que ele faz. Que é o texto aqui, que nós lemos aqui do texto áureo da lição. Porém nós vamos ver que em outros momentos a Bíblia fala sobre Deus se arrependendo. E aí alguém pode questionar, mas Deus arrepende ou não arrepende? Deus, enquanto Deus, não há nele a necessidade de arrependimento, porque ele não erra para fazer algo e depois arrepender porque ele fez algo errado, ele foi injusto, ele cometeu um equívoco. Isso não existe. Todas as vezes que nós vimos a expressão arrependimento em Deus, ou algum sentimento humano em Deus, essa é uma forma de Deus comunicar com o homem, para que o homem entenda como Deus se sente, entre aspas, a ideia de sentir, que Deus não é um Deus sentimental, ele é espírito, mas é uma forma de demonstrar como o homem ele fere a Deus, como o homem ele nessa relação com um Deus eterno, mas que se torna transcendente, que relaciona com suas criaturas, como quando o homem faz algo reprovável, como isso é abominável aos olhos de Deus. Então seria mais no sentido de uma comunicação de Deus com o homem, essas expressões de limitações humanas quando elas são atribuídas a Deus. Porém aqui no livro de Números está mostrando um Deus transcendente, um Deus eterno, um Deus, vamos dizer assim, que está além das limitações, no seu estado puramente Deus, sem relação de limitação na comunicação com suas criaturas. Portanto, o Número, ele vai apresentar esse Deus. Deus não é o homem para que minta. Ou seja, não há a mínima possibilidade de Deus mentir. Não há mentira em Deus. Ele é a própria verdade. Portanto, aqui, Moisés, ao estar aqui alertando o povo de Israel, após o povo ter saído do Egito rumo
e a terra da promessa, a terra de Canaã. Ele escreve ali, Deus através de Moisés, dá ao povo ali o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia, e esses textos, esses escritos inspirados por Deus, dados a Moisés, são ensinamentos para o povo que saiu do Egito, de uma terra pagã, estaria entrando numa terra pagã, estaria sendo sediado por pessoas que serviam aos mais variados deuses. E aqui Moisés ele está instruindo o povo durante a caminhada no deserto para que eles tivessem uma consciência plena de que eles eram uma propriedade de um Deus eterno, um Deus no qual não há mudança nem sombra de variação, e que este povo deveria ser uma nação sacerdotal, um povo separado, que não deixasse se levar pelo costume das nações pelas quais eles passariam e dentre as quais eles passariam a morar ao tomarem posse da terra prometida. Portanto, a primeira grande verdade que Moisés ele ensina ao povo sobre Deus é que Deus ele não é homem, ele é Deus. E por não ser homem, ele não mente. Ou seja, o que Moisés está deixando claro é que o homem faz parte da natureza humana desde quando ele caiu lá no Éden, usando do seu livre-arbítrio, ele começou a mentir para Deus, a não assumir o seu pecado. O homem joga a culpa na mulher, a mulher joga a culpa na serpente e assim por diante. Então o certo é que o homem mente, faz parte da natureza humana decaída, a mentira. E o próprio Satanás ele é apresentado na Bíblia como o pai da mentira. Nosso adversário, o adversário de Deus, é apresentado como o pai da mentira. E aqui Deus, ao ser apresentado, Moisés ao apresentar quem é Deus para o povo de Israel, ele diz que Deus não é homem e, portanto, ele não mente. Deus não é homem para que minta. E aí, na continuidade do verso, Moisés então diz: nem é filho do homem para que se arrependa. Ou seja, Deus não mente porque ele é a verdade, e ele não é filho de homem, ou seja, não é da natureza humana, não é de natureza carnal, pecaminosa, para que ele venha se arrepender, ou seja, fazer algo de forma refletida ou errada, de forma errada, e depois ele venha perceber que ele falhou moralmente e agora ele se arrepende, ele tem que voltar para consertar ou tentar remediar algo que ele fez de maneira impensada. Então aqui esse é o Deus soberano, o Deus verdadeiro, o Deus imutável, que é apresentado como verdade, porque ele não mente, e como um Deus que não se arrepende, porque ele não erra. E aí Moisés ele faz duas perguntas retóricas. Um Deus que não mente, um Deus que não se arrepende, porventura ele diria alguma coisa e ele não faria? Ou seja, ele seria um Deus limitado, que ele faria uma promessa, ele prometeria algo, essa é a ideia aqui, diria algo e não faria. Diria que ia fazer alguma coisa, prometeria, e porventura ele não faria? A resposta é óbvia, é claro que não. Que se ele é um Deus que é verdade, se ele é um Deus que não se arrepende, ele jamais fará uma promessa sem que ele tenha a pretensão ou sem que ele não venha a cumprir, a fazer aquilo que ele promete. Então diria ele e não faria. Aí na sequência, ou falaria ele, diria alguma coisa e não confirmaria a sua palavra. Ou seja,
daria a ele a palavra, falaria a ele alguma coisa, e ao determinar algo, ao dizer que faria algo, porventura ele não iria confirmar, não iria garantir a sua palavra, ele seria incapaz de cumprir com aquilo que ele determinasse. A pergunta, a resposta também é não. Então, ou seja, aqui Moisés está apresentando um Deus que ele é um Deus imutável, que é um atributo incomunicável de Deus. Ele é um Deus soberano, ele é um Deus todo-poderoso. Esse é o Deus do povo de Israel, é o Deus o qual Moisés está ensinando o seu povo a assim o enxergar. Aí nós temos na sequência a verdade prática da lição, que nos afirma o seguinte: as promessas de Deus são infalíveis, porque Deus e sua palavra sempre cumprem um propósito. Então o título da lição é As promessas de Deus são infalíveis. E aqui na verdade prática, o comentarista ele vem responder, ele vem justificar o porquê as promessas de Deus elas são infalíveis. Elas são infalíveis exatamente porque Deus e a sua palavra, a palavra de Deus, Deus e a sua palavra sempre cumprem com tudo aquilo, com todo o propósito para o qual a palavra é enviada e tudo aquilo que Deus fala, ele se empenha em cumprir com os seus propósitos. E é interessante observar, uma das coisas que eu gosto sempre de mencionar, é que Deus ele é um Deus de propósito. Deus não é o Deus do acaso. Existem pessoas que pensam que Deus ele vai improvisar, ou até mesmo ele pode mover o braço de Deus, levando Deus para um canto e para outro, como se Deus fizesse alguma coisa sem propósito. É claro que nós temos que observar, à luz da palavra de Deus, que há um propósito divino maior, há uma vontade de Deus maior para o ser humano, e essa vontade é que todo homem venha a se salvar. Por isso Deus amou o mundo de tal maneira, e não é da vontade dele que nenhum homem se perca. Porém, Deus, ele, na sua soberania, Deus criou seres, e o ser humano, especificamente falando, no uso da sua soberania, Deus criou os seres humanos com capacidade. E dentre essas capacidades, dentre esses atributos, nós temos o livre-arbítrio. Nós temos a vontade humana, que faz parte da imagem de Deus no homem. Ser um ser de vontade, um ser de decisão. E a esse ser, Deus dá a capacidade inclusive de desobedecê-lo. Não que Deus o faz para isso, mas Deus, na sua soberania, ele cria um ser com capacidade de dizer não para ele. E aí é um ponto bastante polêmico, inclusive dentro da teologia também, porque muitos acabam, de uma certa forma, não abertamente, deixando a transparecer através da defesa de uma ideologia teológica. E aqui eu adianto que eu não sou adepto de nenhuma ideologia teológica, de nenhuma escola teológica, não sou adepto. A teologia ela tem o seu valor e muito grande, porém não podemos confundir os estudos teológicos com a palavra de Deus em si. A Bíblia está acima da teologia. A teologia é apenas uma ciência, apenas, que dentre muitas coisas ela fala também sobre o Deus, Criador dos céus e da terra. Não que ela surgiu apenas para isso, porque os grandes poetas gregos, mesmo antes que houvesse o cristianismo, eles já cunharam o termo teologia, que era louvor aos deuses, mas depois esse termo é apropriado pelo cristianismo, pelos pais da igreja, mas não há nenhum erro nisso.
E aí a teologia, a nossa teologia, a teologia cristã, é o estudo de Deus, das obras do Deus verdadeiro. Mas é uma ciência humana que tem aí a pretensão, a ousadia de estudar, não vou dizer estudar Deus, que isso é impossível, mas estudar as obras de Deus, os atributos de Deus. Porém, há correntes e correntes teológicas, e aquelas que firmam ideologia com uma relativa base bíblica, e de uma certa forma, em um dado momento, ela não dá conta do todo, do entendimento do todo das Escrituras, e daí a gente não jogar necessariamente fora todos os raciocínios teológicos, mas tentar filtrar e pegar aquilo que for possível. Mas não haverá uma linha teológica que ela seja 100% aceitável. E em se tratando da questão, por exemplo, da soberania de Deus e da sua presciência, o que a gente bem percebe é que às vezes algumas linhas teológicas, apesar de não admitirem, elas acabam de uma certa forma afirmando que a soberania de Deus e a sua presciência são coisas que às vezes acabam se chocando, que a soberania de Deus ela interfere na sua presciência, ou a presciência de Deus vice-versa. O que mais transparece é que a soberania de Deus interfere na sua presciência, uma vez que ele sabe das coisas do fim. Antes do começo, ele joga dados, ele muda algumas peças, o que eu não acredito. Não acredito, não defendo em hipótese nenhuma. Daí não sou filiado a nenhuma ideologia teológica. Todas elas têm, em certa instância, elas têm uma base bíblica, mas depende do foco, do lugar de fala, do foco de observação. Portanto, voltando para o texto, para que eu não me venha delongar demais, uma vez que esse tema eu achei simplesmente um tema maravilhoso, é exatamente que Deus, voltando para o texto áureo aqui da lição, nos apresenta um Deus que não falha, um Deus que não arrepende, e aqui a verdade prática vai afirmar através da palavra de Deus que Deus, as promessas de Deus, elas são infalíveis, porque Deus e sua palavra são infalíveis. E Deus é um Deus de propósito, como também a sua palavra, ela tem um propósito a cumprir. E aí, dentro da linha do que eu estava tentando falar em relação ao Deus de propósito, é que na verdade, Deus ele pode permitir ao homem, em dados momentos, viver ao seu próprio bel prazer, ou decidir a sua própria maneira, mas por amor Deus interfere na história humana, orientando o homem, às vezes até impedindo o homem de fazer tudo aquilo que ele quer, mesmo porque ao pecar contra Deus, a vontade do homem ela foi manchada pelo pecado. A inclinação do homem, a Bíblia diz que ela se torna continuamente má, e Deus, por amor, ele interfere em vários momentos, por amor ao homem, para que o homem não venha se autodestruir e definitivamente ficará afastado de Deus. Mas sabemos também que há momentos que, dentro da vontade permissiva de Deus, Deus permite o homem seguir o seu rumo. Porém, eu quero dizer para cada um de vocês, seja você cristão ou não, estar debaixo da vontade permissiva de Deus é a pior posição que você pode estar. Não há nada melhor do que você estar debaixo da vontade ativa de Deus. E qual é a vontade ativa de Deus? A palavra de Deus, por exemplo, fala sobre a vontade ativa de Deus. A natureza fala sobre a vontade de Deus, sua vontade ativa. O próprio espírito do homem, há dentro de cada homem,
um senso de moralidade, do certo e do errado, do bem e do mal, que fala exatamente sobre a vontade de Deus para o homem. Porém, Deus também permite que o homem, no uso do seu livre-arbítrio, ele faça algo que ele seja responsabilizado pelas suas atitudes, porque não faz nenhum sentido ver o homem como sendo um autômato e que tudo que ele faz é culpa do seu Criador, que está já no uso da sua soberania e presciência, já mexendo aí os pauzinhos, mexendo as peças do tabuleiro da existência, para que o homem faça exatamente aquilo que Deus está dando comando, em hipótese nenhuma. Então é necessário que a gente entenda, inclusive quando nós tivermos que buscar ou pedir a Deus, clamar por alguma coisa, que nós tenhamos o cuidado, e assim a Bíblia nos ensina, que nós devemos sempre pedir as coisas a Deus, colocando sempre a sua vontade como sendo a condição, seja feita a tua vontade. Portanto, grave isso no teu coração, que as promessas de Deus elas não falham, porque Deus e a sua palavra tem propósitos na sua ação, e tudo aquilo que ele promete, ele cumprirá exatamente como foi prometido. Nós temos aqui dois textos da leitura bíblica em classe para a nossa reflexão. O primeiro é Salmo de número 102, versos de número 25 ao 27. Depois, 2 Pedro, capítulo 3, o verso 8 até o verso de número 13. Então, o que nós temos aqui em Salmo de número 102, a partir do verso 25 até o 27. Salmo 102, 25 diz o seguinte: Desde a antiguidade fundastes a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Ou seja, aqui quando o salmista, ele apresenta que desde a antiguidade, desde quando a terra existe, ela foi fundada por Deus, e também os céus são obra das mãos de Deus, ou seja, também foram fundados por Deus. Então aqui as duas dimensões que nós conhecemos, que é terra e céu, ou céu e terra, aqui são descritos como sendo criados por Deus. Então a única dimensão, ou as dimensões que nós temos consciência de que existem, talvez mesmo não as conhecendo, mas que passa pela natureza humana, é que existe a terra, que é onde nós moramos, e existe o céu, que aí pode ser considerado o céu sideral, o céu, aí o cosmos, os céus, morada de Deus, não importa. Seria o mundo metafísico e o mundo físico. Então aqui o que o texto está dizendo é que desde a antiguidade, Deus foi quem criou o mundo físico e o mundo metafísico, ou seja, os céus e a terra. E aí o verso 26, o salmista diz o seguinte: eles, tanto os céus quanto a terra, que foram criados por Deus, não são divindades. O céu não é uma divindade, a terra não é divindade, o sol não é uma divindade, a lua não é uma divindade, o mar não é uma divindade. Por não ser divindade, por não serem eternos, por não serem criados, não serem deuses, aqui o salmista vai dizer que eles perecerão, aí no verso 26. Ou seja, os céus e a terra perecerão. Ou seja, essa terra que nós temos, esse céu que nós vemos, o céu das galáxias, a Bíblia diz que eles haverão de perecer, porque eles foram criados, eles são limitados e foram corrompidos pelo pecado. É claro que quando fala céu aqui, não está dentro da linguagem teológica, não está colocando o céu morada de Deus. Mas dentro da teologia há pelo menos 3 céus. O céu que nós estamos vendo, da atmosfera, existe o céu, as regiões celestiais, lá onde está o cosmos, os planetas, o céu estelar, onde há inclusive espíritos malignos.
E também há o céu, que é o terceiro céu, a morada de Deus. Então, ao falar sobre o pecado e o perecimento, estamos falando desse céu, se pudermos tratar dessa forma, como 3 lugares distintos, não estamos falando da morada de Deus. Portanto, esse céu corruptível e essa terra, eles haverão de perecer. Aí o salmista diz: mas tu, Deus, Criador dos céus e da terra, que hão de perecer, tu permanecerás. Ou seja, Deus permanece porque Ele é eterno, porque Ele não é perecível como os céus e a terra. Todos eles, no caso os céus e a terra e os seus elementos, todos eles como uma veste, céus e terra, envelhecerão. Como roupa os mudarás e ficarão mudados. Ou seja, eles mudam, a terra está em mudança, os céus estão em mudança. E haverá um dia que a Bíblia diz que a terra e os céus que agora existem, devido ao pecado, eles estão reservados para o fogo. E a terra e os céus serão purificados com o fogo, e Deus fará um novo céus e uma nova terra. Não é reformar essa terra, não é reformar esse céu, é destruir mesmo. E fazer um novo céus, uma nova terra, onde a corrupção jamais reinará. Portanto, aqui o louvor do salmista é mostrar que céus e terra passam, porém Deus permanece para sempre. Que aí ele vai afirmar no verso 27, mas tu és o mesmo. Ou seja, tu não muda, em ti não há mudança. Tu és o mesmo e os teus anos nunca terão fim. Ou seja, Deus ele é eterno. O tempo é algo feito para o homem. Quando o salmista aqui coloca que tu és o mesmo, tu continua sendo o mesmo, os teus anos nunca têm fim, ele está falando do atributo da imutabilidade de Deus, que é um atributo não comunicável. O homem muda, a terra muda, os céus mudam, porém Deus, ele permanece o mesmo, como o salmo está aqui colocando, tu és o mesmo, os teus anos não terão fim. Deus não vai envelhecer até ficar velhinho e aí depois morrer. Não, Deus ele é eterno. Esse é o louvor do salmista aí no Salmo 102. Aí o próximo texto, 2 Pedro, capítulo 3, o verso 8, até o verso de número 13. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8 a seguir. Verso 8 diz assim: mas amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Aqui Pedro ensinando, na carta aqui universal de Pedro, ele está ensinando à igreja, dizendo: olha irmãos, vocês não sejam ignorantes quanto à questão do tempo e à questão do Deus a quem vocês servem. Por quê? Porque é necessário que vocês compreendam que um dia para o Senhor é comparado, ou pode ser como 1000 anos. E 1000 anos pode ser como um dia. Ou seja, o que ele está dizendo, o que ele está apresentando aqui, é que Deus, o tempo de Deus não é o tempo do homem, o cronos, contado aí por segundos, minutos, horas, dias, semanas, meses, anos e aí por diante. Esse não é o tempo de Deus. Esse tempo cronos, ele foi feito para o homem, para a contagem humana. Porém, o tempo de Deus, na verdade, para Deus não tem tempo, porque Deus ele é eterno, ele não está limitado no tempo. O próprio Jesus, ele é descrito como sendo o Pai da eternidade. Então, enquanto nós estamos dentro do cronos, nós temos o tempo, se é que nós podemos dizer tempo de Deus, seria o kairos, que seria o que, no nosso entendimento, a tradução, seria o tempo da oportunidade, do propósito. Como já falei, Deus é um Deus de propósito. Então Deus, existe um propósito divino, um kairos, para todas as coisas,
E nós não podemos julgar Deus, o agir de Deus na história, quanto às suas promessas, partindo do nosso tempo, Cronos. Porque o Cronos é o tempo do homem. O que para o homem pode parecer um dia, para Deus é como se fosse 1000 anos. O que para o homem é 1000 anos, para Deus é como se fosse um dia, porque o tempo não atinge a Deus. Então, nesse sentido, aqui Pedro está aconselhando os irmãos que eles não fossem ignorantes para analisarem as promessas de Deus dentro do Cronos. Porque eles chegariam a um engano, a um equívoco, de que Deus ele não estava cumprindo com suas promessas, que ele estaria tardando, que ele estaria falhando. Esse é o objetivo maior aqui de Pedro ao escrever à igreja. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como, não está dizendo que é 1000 anos, é como. Aqui é a ideia de uma figura de linguagem, aqui é a comparação. Então, um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Não quer dizer que para Deus um dia é 1000 anos e 1000 anos é um dia, não. 1000 anos é 1000 anos como é para nós, um dia é um dia como é para nós. Só que para Deus não existe essa contagem na eternidade. Para Deus, essa questão do tempo, Cronos, para ele não existe. O tempo Cronos foi criado para os homens, para as suas criaturas, porque Deus ele é eterno, ele não é atingido pelo tempo cronológico. Ele, no máximo, o que nós podemos assim falar, é que o tempo de Deus é o que a gente chama na teologia de Kairos, que é o tempo do propósito, o tempo da oportunidade, dos propósitos de Deus. Portanto, esse ensinamento de Deus. E aí ele vai no verso 9 e diz, olha, o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia. Ou seja, a igreja aguardava a promessa de Deus, do arrebatamento da igreja, por exemplo, do cumprimento das profecias bíblicas, porém, aparentemente, parecia que as coisas não aconteceriam. Pois a Bíblia diz que muitos questionavam, desde o tempo dos pais, dos nossos pais, ouvimos falar sobre isso, sobre a vinda do Senhor, e isso até agora não aconteceu. Então Deus tem alguma coisa errada. É como se Deus tivesse esquecido ou falhou, as promessas falharam. E é importante porque a Bíblia diz em um texto bíblico que um poucochinho de tempo, mínimo de tempo, aquele que há de vir virá e não tardará. E aí muitos dizem, mas eu ouço falar da vinda de Jesus já há tanto tempo, já tem quase 2000 anos, que se fala da vinda de Cristo, arrebatamento de igreja. Só que essa promessa ela é feita a partir do tempo de Deus, do Kairos, do tempo, do propósito de Deus, da eternidade. E a Bíblia diz que Deus ainda não veio, Cristo ainda não veio arrebatar a sua igreja e consumar todas as coisas, porque o interesse dele é que o máximo de pessoas se salvem. Que se ele já tivesse vindo, seriam muitos que pereceriam. E ele tem muitas ovelhas que ainda não são do seu aprisco e ele pretende chamá-las. E quem sabe você é uma dessas ovelhas, porque a salvação é para todos. Jesus morreu por todos. Então, nesse sentido, o chamado para a salvação inclui todos. Porém, para entrar nos céus, eu gosto de pensar da seguinte forma: o Evangelho, a proclamação, o preço que Cristo pagou, o chamado para a salvação é para todos. Porém, a entrada no céu é exclusiva, não é inclusiva. É exclusiva para aqueles que atenderem ao chamado de Deus. O chamado é inclusivo, inclui a todos, toda classe, raça, todas as pessoas, julga elas serem boas ou más, todas estão incluídas no plano da salvação. Então, nesse sentido, a mensagem é inclusiva, ou seja, inclui
todas as pessoas. Porém, a entrada no reino de Deus, ela é exclusiva para aqueles que passarem pelo Calvário. Ou seja, se você não reconhecesse um pecador e Cristo não ser gerado dentro de você, se você não passar pelo Calvário, pelos braços de Cristo, se você não nascer de novo, se você não for crucificado em Cristo, ainda que você pertença a uma religião, seja qual for ela, evangélica, católica, espírita, ainda que você seja uma pessoa piedosa, uma pessoa que faz tudo direitinho, isso não compra a salvação. Fazer as coisas direitinhas, certinhas, isso é dever de qualquer homem que preza minimamente por uma vida ética, uma vida moral. Mas salvação é só através de Jesus Cristo. Porque todos nós pecamos e ficamos afastados da glória de Deus. E Cristo, ele se torna carne, o Deus que se tornou carne, isso é um mistério, ele veio com o único propósito de resgatar a humanidade de volta para Deus. Mas só que Deus não vai te obrigar a você reconhecer-se um pecador e deixar Cristo ser gerado dentro de você. É necessário que você reconheça o seu estado de pecado, que você volte para o único que é capaz de perdoar os teus pecados e de reatar a tua aliança com Deus. Portanto, essa é uma realidade. Então aqui, Pedro, voltando ao texto, ele está ensinando, olha, irmãos, vocês não pensem que o Senhor está tardando. Então o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas ele é longânimo para convosco. Então essa aparente demora em Deus cumprir as suas promessas, na verdade isso é uma expressão do amor de Deus, da longanimidade de Deus. Você já pensou se Deus não fosse longânimo? Se Deus perdesse a paciência com você? Se Deus perdesse a paciência com o mundo e ele falar, sabe de uma, não vou mais nem dar o tempo que eu dei para a raça humana, não vou mais nem esperar o meu kairós, o meu propósito, eu vou logo lá destruir a raça humana e recolher aqueles que deram ouvido à minha mensagem, a mensagem do meu filho. Então Deus, aquilo que muitos chamam de demora, na verdade é a longanimidade, é o amor de Deus para que você não pereça. Portanto, é isso que Pedro está ensinando. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, ou seja, tem um ânimo longo, a paciência de Deus. É longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam. Ou seja, que dentre todos os seus filhos, aqueles pelos quais Cristo vieram morrer, a humanidade, não querendo que alguns dos seus filhos venham a perecer, porque a vontade de Deus é que todo homem se salve. É isso que o texto está dizendo. E aqui eu não vou fazer nenhuma forçação, nenhum malabarismo teológico. Não querendo que alguns se percam, senão que todos os homens, que todos venham a arrepender-se. Ou seja, aqui está a palavra-chave, que a garantia de salvação, a garantia das promessas divinas, e principalmente a maior de todas as promessas, que é a vida eterna, é para aqueles que se arrependem. O que é arrepender? Para arrepender, existem algumas condições, dentre elas, primeiro, o homem admitir que é um pecador. Ninguém se arrepende se não admite que errou. Daí Deus não se arrepender, porque ele não erra. Então, para obtermos a promessa da vida eterna, o primeiro passo é o arrependimento, que está ligado diretamente ao conhecimento de pecado, a convicção de pecado. Depois de arrepender, a confissão de pecado. Ou seja, você se arrepende, em seguida você vai à procura daquele que pode perdoar os teus pecados. Isso é através da fé, que é Jesus Cristo. Esse seria o segundo passo. O terceiro passo é confessar os teus pecados para a pessoa certa, que é Jesus Cristo.
O quarto passo é receber o perdão dos pecados. E aí vem o quinto passo, ser justificado, colocado em Cristo na posição de justo. Aí vem o verdadeiro arrependimento, que já te levou a tudo isso. Na sequência vem a regeneração, que é um novo nascimento, que é um processo que dura toda a nossa existência. Na sequência vem a santificação, que é um viver diário para mostrar que de fato Cristo está sendo gerado em nós. E por fim, vem a glorificação, que é algo que Deus realizará para completar aquilo que falta em nós. Então percebe que há um longo processo. Então imagine se Jesus não fosse longânimo, muitos não teriam condição de experimentar os propósitos de Deus e serem alcançados pelas promessas divinas. Então não perca tempo. Você que está aí dentro de uma religião, de uma igreja, brincando de ser crente, brincando, inclusive você que é líder, você que ouve a palavra de Deus e acha que é prosa de pastor, de crente, é muito sério, gente, é muito sério. Você sabe, no mínimo, não precisa ter conhecimento bíblico, você sabe que há algo dentro de você que não morre, a sua vida não se resume a essa realidade aqui, quando eu morrer, acabou, não. Dentro de todo ser humano, há perguntas da vida existenciais, teológicas, filosóficas, que é de onde eu vim, onde estou e para onde vou. Todos têm essa consciência. Queira você reconhecer ou não, no fundo, você sabe que a sua vida não acaba por aqui, porque você é um ser de consciência. Você é um ser de espiritualidade. Então você tem que admitir esta verdade. Portanto, voltando ao texto, ele vai dizer, olha, ainda que muitos tenham a sua promessa por tardia, mas não é. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, mas que todos venham ao conhecimento, ao arrepender-se, que é o conhecimento da verdade. Verso 10. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Aqui o dia do Senhor, há várias, dentro do campo teológico, há vários eventos que são colocados como o dia do Senhor, e aí a gente tem que ter muito cuidado, em dado momento que o contexto fala do arrebatamento enquanto o dia do Senhor, o dia da vinda do Senhor, ao dia do Senhor enquanto a grande tribulação, ao dia do Senhor enquanto o juízo final, que é o julgamento de todas as coisas para o novo céu e a nova terra, que é o caso desse contexto aqui. Portanto, ele diz o seguinte, que aí já é o contexto último do julgamento final, sem mais nenhuma oportunidade para a raça humana. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus passarão com grande estrondo. Lembra aquilo que nós falamos no início? Que esses céus haverão de passar, eles perecerão. Os céus passarão com grande estrondo, os elementos aí do cosmos, do universo, os elementos, o céu passará com grande estrondo e os elementos ardendo, queimando, que há de se purificar com fogo, queimando, se desfarão, e a terra, agora falando da terra, não mais do céu, mas agora da terra, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Ou seja, a terra e toda a obra, toda a criação feita por Deus queimarão, se desfarão. Esse é o dia do Senhor. Mas e a igreja? A igreja tem a promessa do arrebatamento. A igreja tem a promessa de reinar com Cristo. E a longanimidade de Deus é exatamente para que todos participem deste dia. Mas infelizmente, como nós sabemos, muitos não dão ouvidos a essa pregação. Aí o verso 12, Pedro, ele chama a reflexão à igreja. Olha o que ele diz, olha, havendo, pois, de perecer todas as coisas, os céus, a terra, havendo tudo isso de perecer, que pessoas vos convém ser em santo trato e piedade? E aí ele vai prosseguir na pergunta, que eu vou ler aos poucos.
Então, o primeiro questionamento, diante dessa realidade, Pedro está chamando a reflexão. Olha, diante de tudo isso, céus e terra hão de perecer, como deve ser, como vos parece conveniente, como vocês acham que deve ser o comportamento de vocês, como convém esse comportamento? Vocês não acham que vocês devem se comportar de um modo santo no trato? O que é santo no trato? Na forma como eu trato a Deus, como eu me relaciono com Deus, no trato comigo mesmo, como eu trato. Já parou para pensar como é que você trata você? Existem pessoas que tratam os outros muito bem, mas ele não trata ele bem. E a Bíblia diz que nós somos o templo de Deus. Então, diante de Deus, você tem um compromisso de ver como é seu comportamento no trato, no relacionamento com Deus, como é o seu comportamento no relacionamento consigo mesmo e como é o seu comportamento no relacionamento com o outro. Então, é isso que Pedro está ensinando. Então, diante dessa realidade, reflitam como deve ser o nosso trato. Pensem, vocês devem ter um trato santo. A ideia de santo aqui é algo consagrado, algo aprovado por Deus. Então andem no vosso trato de maneira santa. Então olha, que pessoas vos convencer em santo trato e piedade. Que já falei do que é o trato, e piedade aqui é uma devoção divina. Esse é o conceito de piedade. Que é ser uma pessoa piedosa, é ser uma pessoa temente a Deus, mas não um temor teórico. É um temor de procurar obedecer a Deus e também amar o próximo, amar aqueles que estão à nossa volta. Então, como não deve ser o trato de vocês? Convém um santo trato em piedade, verso 12, aguardando e apressando-vos para o dia da vinda de Deus. Aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Ou seja, vocês devem estar aguardando que isso vai acontecer, não deixar que o tempo faça com que vocês esqueçam da realidade do dia do Senhor. Então vocês devem aguardar que esse dia ele há de acontecer. No caso, nós, igreja, nós aguardamos o arrebatamento da igreja. Então ele diz, vocês devem estar aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus. Qual a ideia aqui de apressar? Apressar é exatamente no sentido de você remir o tempo, de você aproveitar ao máximo todas as oportunidades que você tem para se aproximar de Deus, para viver em santo trato diante de Deus, consigo mesmo, com as pessoas. Viver uma vida piedosa, uma vida de temor, aproveitando o máximo tempo, ou seja, aguardando que esse tempo ele há de acontecer, mas apressando-vos para o dia do seu, ou seja, apressando-vos, dando pressa, colocando sobre vocês a responsabilidade sobre vocês de estarem aptos, de estarem preparados, de estarem sendo santificados por Deus, para que no grande dia do Senhor você não seja envergonhado. Isso é o que o texto quer dizer. Portanto, aguardando e apressando-vos para o dia do Senhor, dia esse, aqui no aspecto do juízo final, em que os céus em fogo se desfarão, e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, aqui para os salvos, aqueles que foram alcançados por Cristo, mas nós, segundo a sua promessa, ou seja, Deus prometeu que terra e céus hão de passar, mas Deus também prometeu vida eterna para aqueles que o temem. E aí Pedro vai fazer esse contraste entre o que há de acontecer com os céus e a terra
e com todos aqueles que esqueceram de Deus. Ele faz o contraste com aquilo que vai acontecer com aqueles que servem a Deus, que foram alcançados por Ele. Mas nós, segundo a sua promessa, Ele disse que Ele iria, mas Ele voltaria e nos levaria para Ele mesmo. Isso é uma promessa de Jesus ali no Monte das Oliveiras, quando estava para sendo assunto aos céus. Ele diz aqui então, Pedro: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Então é claro que há uma leitura maior em relação aos eventos escatológicos, mas no mínimo o que nós podemos aqui dizer em poucas palavras é que aqueles que são salvos, a igreja, ela aguarda o arrebatamento da igreja para estar com Cristo, participando das bodas e do tribunal de Cristo, e finalmente serem guardados da grande tribulação, no sentido do castigo final que há de vir sobre a terra. Há alguns que não creem dessa forma, e aí cada um é livre para crer da forma como crê, mas isso não vai invalidar as Escrituras. Mas o certo é que a Bíblia nos guardará do dia da aprovação que há de vir sobre todo mundo, que eu creio que é a grande tribulação. E nós, os salvos em Cristo, eles são preservados da ira vindoura, exatamente para poderem morar no novo céus e na nova terra onde habita a justiça. Portanto, se essa terra vai pegar fogo, como diz um corinho antigo, se os céus vai pegar fogo, diante dessa realidade, onde você estará? Onde você se esconderá? Como escapar da ira vindoura? A única forma de você escapar da ira de Deus é você estar escondido em Cristo. É você morrer com Cristo para ressuscitar com Ele e ter garantia de que nesse grande dia, onde céus e terra serão purificados, que você esteja com Deus. Não importa a leitura escatológica que você faça, desde que você esteja com Deus para poder habitar no novo céus e na nova terra onde habita a justiça, como o texto nos diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça, ou seja, onde há a verdade, a retidão, coisas que nós não temos mais neste mundo. O comentário da lição, já tem aí quase uma hora de comentário só no texto bíblico. Vamos para a introdução aí da lição do comentário. A Bíblia revela atributos exclusivos de Deus: sua onipotência, onipresença, onisciência. O que enfatizaremos nessa lição é sua imutabilidade, que é um atributo exclusivo de Deus. Por isso, ele não falha em suas santas promessas, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A infalibilidade de Deus em suas promessas é um tema de grande valor que fortalece a nossa vida espiritual e aprofunda o nosso relacionamento com Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro tópico: Deus é infalível. Primeiro subtópico: a infalibilidade de Deus. O Salmo 102 revela a autoridade de Deus. Exemplifica, nós já lemos esse salmo, pelo seu governo sobre a criação. Contudo, o salmista faz um contraste entre Deus e a sua criação. O que há na criação um dia passará, envelhecerá e mudará, céus e terra. Mas o Criador não muda, ele permanece para sempre. A imutabilidade de Deus revela que ele é infalível, ou seja, que ele não falha. Por isso que na Bíblia não há uma só referência que mostre que Deus falhou em seus planos, palavras e promessas. Ele é absoluto, infalível e imutável. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 2, uma promessa infalível. Aí o outro texto que nós lemos, 2 Pedro 3, vemos que o apóstolo Pedro tem um propósito de responder à igreja a respeito da suposta demora do retorno do Senhor Jesus. Ele explica que o tempo de Deus é diferente do nosso,
pois ele é o Criador e nós somos as criaturas. O motivo de o Senhor ainda não retornar para nos buscar nada tem a ver com alguma falha em sua promessa. Não falha, pelo contrário, é a longanimidade dele. Mas por sua longanimidade e bondade, pois não deseja que o ser humano se perca. Ele é paciente. Deus é um Deus paciente. Imagine se Deus fosse um Deus impaciente. Mas haverá um momento em que o Senhor voltará, surpreenderá muitos e transformará todas as coisas. A promessa de sua vinda é infalível. Tudo que Deus prometeu, aquilo que tinha de se cumprir no decorrer da história, se cumpriu. Algumas coisas que não se cumprir, hão de se cumprir, porque fiel é aquele que prometeu. Lá no Éden, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça de Satanás, e isso se cumpriu. Isaías profetizou sobre a vinda de Jesus 700 anos antes, e isso se cumpriu. Muitas promessas que foram feitas lá no início já se cumpriram, e tem outras que haverão de se cumprir, como o arrebatamento da igreja, juízo final, tudo isso haverá de se cumprir, porque o Deus que cumpriu as várias promessas que já foram cumpridas, ele não deixaria uma promessa sequer sem o seu devido cumprimento. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Portanto, suas promessas são infalíveis, e em especial aqui fala da promessa da sua vinda. Subtópico 3. A palavra infalível de Deus. Ao longo da Bíblia, vemos que Deus cumpre suas promessas, conforme lemos em Reis. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo quanto disse. Nenhuma só palavra caiu de todas as suas boas palavras que falou pelo ministério de Moisés, seu servo. Aqui, 1 Reis está confirmando que tudo quanto Deus havia dito pelos profetas, por meio de Moisés, nenhuma palavra deixou de se cumprir. Esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas. Deus não esquece. Se Deus ele prometeu algo, ele não esquece do que ele prometeu. Se é algo que Deus te prometeu nas Escrituras, descanse, que Deus há de cumprir. Não estou dizendo o que o pastor prometeu, o que a religião prometeu, não. Porque muitos estão prometendo aí o que Deus nunca prometeu. Sua vida deve ser guiada à luz da palavra de Deus e pelo Espírito de Deus. Tem pessoas que estão aí decepcionando com Deus por coisas que Deus não prometeu. Se o padre, o pastor, o guia, o homem prometeu que ia acontecer alguma coisa e não aconteceu, isso é com ele, é com você e ele. Deus não se responsabiliza por aquilo que o teu guia espiritual te prometeu, que não tem rastro na Bíblia. Mas Deus, ele é fiel a si mesmo. Deus não é fiel à palavra de um pastor, de um homem, de um líder, porque ele falou e Deus tem que cumprir, não. Deus não é massa de manobra. Deus é fiel à sua palavra, ele é fiel a si mesmo. Ele não é fiel a mim, ele é fiel à sua palavra. Então o que ele falou, ele há de cumprir. Por isso que você deve conhecer a Bíblia. Você deve conhecer a palavra de Deus e não estar apegado a homem, a religião. E aí de repente a religião promete, aí não acontece. Você sai da religião e aí fica com raiva de Deus. Não, Deus, o que ele prometeu está na sua palavra. E ele cumpre com todas as suas promessas. Louvado seja o nome do Senhor. Portanto, aquilo que Deus promete, ele cumpre. Então, esse texto confirma a infalibilidade de Deus em cumprir suas preciosas promessas. Ele não esquece nenhuma delas, porque ele é zeloso para cumprir o que prometeu. Jeremias 1,12. Portanto, a Bíblia, a palavra de Deus, é a fonte de promessas infalíveis para as nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2 da lição. Deus não mente nem se arrepende. Já falei, mas vamos ler aqui. Primeiro subtópico. Deus não mente nem se arrepende. Em número, lemos que Deus não mente nem se arrepende.
Ao longo do capítulo 23, há um contexto que reforça a verdade de que o Altíssimo não mente nem se arrepende. Por ocasião da tentação, ou da tentativa de Balaque, que era o rei de Moabe, que tentou comprar o profeta Balaão para amaldiçoar o povo de Deus, e ele não conseguiu, porque aquilo que Deus tinha dito sobre o seu povo não podia ser mudado. Daí Balaão dizer para Balaque, o que Deus prometeu, o que Deus disse para fazer, o que Deus abençoou, está abençoado. Então aqui, esse texto aqui, que está em Números, vai falar exatamente sobre isso, entendeu? Números 23. Então, ao longo do capítulo 23, há um contexto em que reforça a verdade do Altíssimo, que ele não mente, não se arrepende, por ocasião da tentativa de Balaque, rei de Moabe, em fazer com que Balaão amaldiçoasse o povo de Israel. Lembre-se que ao introduzir a mensagem da palavra de Deus, que não agradaria a Balaque, o profeta enfatizou que ele não mente, Deus não mente, nem se arrepende, para em seguida ele arrematar: eis que recebi mandato do Senhor de abençoar o povo, pois ele tem abençoado e eu não posso revogar. Era o que o profeta Balaão falava para Balaque. Olha, eu não tenho como amaldiçoar o povo, ainda que eu queira, por interesse, por ganhar dinheiro, mas eu não posso fazer isso, porque o que Deus abençoou, eu não posso revogar. Assim, Balaão não podia fazer o que Deus não havia decretado. Isso fala exatamente de um Deus que não mente e não se arrepende. E aí o subtópico 2, vem aí uma pergunta que alguns levantam, e eu já fiz esse comentário: Deus se arrependeu? Uma interrogação: Deus se arrepende? Ou Deus se arrependeu? Em Gênesis 6, lemos que Noé construiu uma arca para a salvação dele, de sua família e dos animais, por causa da destruição que viria devido à grande corrupção e violência da sociedade de sua época. Entretanto, esse mesmo texto diz que Deus havia se arrependido de ter feito o ser humano, pois isso pesou no coração de Deus, ao contemplar o caminho de corrupção e violência que a humanidade decidiu trilhar. Assim poderíamos nos perguntar, afinal de contas, Deus se arrepende ou não? Porque lá nós vimos em Número que Deus não se arrepende. E agora, em Gênesis, lá no começo, está dizendo que Deus se arrependeu de ter feito o homem e que isso pesou no coração do homem. Então, Deus arrepende ou não arrepende? Não arrepende. E qual é a explicação para isso? Está dentro daquilo que eu falei. Linguagens, o antropopatismo, o antropomorfismo, o antropopatismo principalmente, que esses sentimentos do homem colocados em Deus para mostrar o seu relacionamento. Então aí no subtópico 3, o comentarista, aí em poucas palavras, ele dá conta dessa resposta. Uma aparente contradição aí entre Número e Gênesis. Em Número, lemos que Deus não se arrepende. Em Gênesis, que ele se arrependeu. Contudo, em Gênesis 6, o arrependimento nada tem a ver com algo que Deus ele tenha feito de errado. Não tem nada a ver com isso. Pelo contrário, é o homem que errou. Então, em Gênesis, não tem nada a ver com algo que Deus tenha feito de errado ou alterado um plano original, mas sim com o que a humanidade fez, com o plano e o propósito que o Senhor havia delineado para ela desde sempre. Juntamente com a expressão arrependimento, a expressão pesou-lhe em seu coração traz a conotação humana, sentimentos humanos, aplicada a Deus para reforçar a ideia do quanto ele se entristeceu com a escolha que o ser humano fez. Deus se entristece? Não. Mas aqui é para dar uma ideia de linguagem que o homem entende. Quando alguém nos decepciona, nós ficamos tristes. Então Deus ele se expressa dessa forma. Vamos ver, olha, assim como eu decepciono alguém, ele fica muito triste, e o que eu fiz deixou Deus triste. Mas não é porque há tristeza no coração de Deus, é a forma de mostrar como o homem ofendeu a Deus, o seu Criador, como o homem errou, e a necessidade dele se arrepender. Então é nesse aspecto que nós devemos entender essa ideia da escolha que o homem fez, o quanto isso foi contra a vontade de Deus.
Na teologia, damos o nome a esse fenômeno presente nas Escrituras de antropopatismo, como já falei, ou seja, uma forma que o autor sagrado usa para atribuir características humanas e sentimentos, aqui principalmente no antropopatismo, características humanas a Deus, no sentido de que a mensagem fosse mais bem compreendida pelo leitor do texto sagrado. É o rebaixar de Deus a nível da linguagem humana para ser entendido pelo homem. Eu sempre costumo dizer que alguém, de maneira ignorante, e lógica, e racional até, diz, não, mas a Bíblia foi um livro escrito por homem. Bem, que essa é a pergunta mais ridícula que eu consigo perceber que alguém possa fazer. A Bíblia tinha que ser escrita por quem? Por Deus? Alguém entende a linguagem de Deus? Seria ridículo se a Bíblia fosse escrita por Deus. Os escritos sobre Sócrates, sobre Aristóteles, de Platão, etc., nós não cremos que aquilo ali é verdade, é racional, é filosofia, merece crédito, mas eram homens, e nós cremos em tudo aquilo. E porque homens que escreveram, inspirados por Deus, eu vou agora invalidar o que eles escreveram só porque foram homens, tinha que Deus escrever? Isso é um absurdo. Na própria mitologia grega, os teólogos faziam seus discursos em defesa dos deuses e para o seu tempo valia, mas eram homens que escreviam. Então seria uma grande ignorância questionar a validade da Bíblia pelo fato de ter sido escrita por homem. Ainda bem que foi escrita por homem, porque e foi traduzida, no caso, para a nossa língua portuguesa, porque aí eu posso ter conhecimento da palavra de Deus. Portanto, é necessário que a gente tenha minimamente esse senso. Em Gênesis 6, a falha não estava em Deus, mas no ser humano. O arrependimento de Deus não era em relação ao seu plano criador, mas em relação ao ato rebelde do ser humano. Agora o tópico 3 para nós finalizarmos. As infalíveis promessas de Deus. Primeiro subtópico, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa, em hipótese nenhuma. Aqueles que dizem não, que aí para poder defender que Deus, ou tirar qualquer possibilidade de alguém culpar a Deus, aí não. Então Deus criou o ser humano, mas a queda, Deus deixou o homem ao seu bel prazer, e a queda foi algo que aconteceu a parte da vontade de Deus, como se Deus fosse surpreendido pela queda. Não. Outros dizem, não, Deus criou o homem para cair. Também não. Deus não criou o homem para cair, Deus não fez o homem para a queda. Então por isso que esses temas eles são bastante espinhosos. A queda não pegou o homem de surpresa e Deus também não criou o homem para a queda. Mas a soberania de Deus não interferiu, ou seja, a presciência de Deus, a sua soberania não interferiu na sua presciência. Ele sabia muito bem o que o homem faria com a sua vontade, com o seu livre-arbítrio, mas ele não interferiu. E nem foi pego de surpresa, mas ele já preparou um plano com base na sua presciência. Ele preparou o Cordeiro, que é Cristo, que já foi morto antes da fundação do homem. Como entender isso? É um mistério de Deus. Foi revelado a nós e coisas que são do campo da fé, ou você tem ou não tem fé. Se a razão desse conta de tudo, não haveria necessidade da fé. Fé e razão são as duas faculdades que Deus deu ao homem. Elas não se excluem, elas se completam. Louvado seja a Deus. Bem, então, um plano glorioso. A queda do ser humano não pegou Deus de surpresa. Pelo contrário, havia um plano delineado por Deus, ele desde o início, conforme lemos em Apocalipse. E adoraram todos os que habitam sobre a terra, adoraram a besta, que está dizendo, é um texto escatológico, esses cujos nomes não estão escritos no livro da vida do Cordeiro, esse Cordeiro que é Jesus, que foi morto antes da fundação do mundo
plano de Deus já estava elaborado com base na sua presciência. Um plano glorioso que, segundo o conselho da sua vontade, já havia sido planejado por meio de Jesus, o nosso Salvador. Mas isso não quer dizer que há um determinismo que Deus criou o homem para pecar, em hipótese nenhuma. Sei que isso é demais para a nossa razão humana, aí entra o Logos divino, a razão divina. Assim, o mistério da salvação foi revelado como uma promessa infalível de Deus. Deus já tinha essa promessa feita à humanidade. Subtópico 2, a eternidade. Juntamente com o seu plano de salvação, Deus promete a vida eterna. Isso mostra que não fomos criados para a queda. Muito bem, não fomos criados para a queda, para a rebelião contra Deus e, consequentemente, para a finitude. Não fomos criados para isso. Fomos criados para a eternidade, andar e viver na presença de Deus. Foi para isso que eu e você foi criado. O homem pecou, pecou, mas Deus deu o primeiro passo, se tornando homem para trazer o homem de volta para si mesmo. Então você não tem desculpa. Se você for para o inferno, você não vai por causa do pecado de Adão, você vai por causa do seu pecado. Por causa do seu pecado que você será condenado. Porque Jesus está aí. O primeiro homem, o primeiro Adão fracassou, o último Adão venceu para que você pudesse ser resgatado. Dessa forma, o Senhor Jesus é o garantidor da eternidade. Que um dia experimentaremos por ocasião da sua vinda e transformação do nosso corpo corruptível em um incorruptível celestial. Então essa é a promessa que nós temos. Por fim, o último subtópico, esperança forjada na promessa infalível de Deus. A nossa esperança ela é forjada numa promessa infalível da parte de Deus. Ao longo dos séculos, o ser humano ao longo dos séculos, o ser humano busca uma maior expectativa de vida, viver mais. Ele a tem buscado no suporte dos avançados meios aí da medicina, recursos científicos, tecnológicos, tudo aquilo que está à disposição da humanidade a fim dele viver o máximo possível, ter uma alta expectativa de vida. E hoje, o homem em certas condições, ele está vivendo até mais, devido aos meios que ele tem à sua disposição. Contudo, os que têm sua esperança forjada na promessa infalível de Deus, sabem que nada nesse mundo pode enfraquecer a alegria da salvação que desfrutamos em Jesus Cristo. Por mais que você, no meio dos recursos científicos, tecnológicos, você consiga viver aí até os 80, 100, 120 anos, com um certo conforto, você vai morrer. Você vai envelhecer e vai morrer. Quem de novo escapa de velho não passa. Agora, a vida eterna, essa é uma garantia de viver uma eternidade futura com Deus. E isso só através de Cristo Jesus. Compreendemos que a vida é um dom de Deus e que por isso, de maneira grata e alegre, tomamos a caminhada com Deus até chegar o dia em que o conheceremos como Ele nos conhece. Louvado seja o nome do Senhor. E, por fim, a conclusão. Concluímos mais um trimestre estudando a respeito das promessas infalíveis de Deus. Aqui temos a oportunidade de renovar nossa esperança no Senhor, sabendo que podemos fazer a nossa caminhada com Cristo de maneira confiante e segura, pois o nosso Deus é fiel para cumprir as suas infalíveis promessas. Confiemos em Deus e na força do seu poder. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor possa estar abençoando a tua vida grandemente, que você possa estar descansando nas promessas infalíveis de Deus, sabendo que fiel é aquele que prometeu, e que você possa, nesse final de ano, fazer uma reflexão, nesse momento, sobre a tua vida, sobre as oportunidades que você tem deixado passar. Ainda falta você, mas um dia esse tempo vai acabar. A Bíblia nos alerta que nós devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar e invocá-lo enquanto Ele está perto. Deus está aí. E você, o que tem feito dessa oportunidade?
Que Deus te abençoe mais uma vez, um Feliz Natal, um bom fim de ano, que o ano 2025 seja um ano na presença de Deus. Você que está desviado, volta para o Senhor enquanto é tempo. Você que ainda tem uma resistência ao Evangelho, estou te convidando para mudar de religião, estou te convidando para você ter um encontro com Cristo. A religião que você vai frequentar, o local, isso é algo que você vai perceber depois. Você vai, ao começar a ler a Bíblia, a ser orientado de uma forma correta, você vai perceber qual é a comunidade que está próxima do Evangelho. Não próximo da tua casa, nem próximo da tua ideologia religiosa. Mas você vai perceber que há um só Deus, uma só fé, um só Senhor, uma só palavra de Deus que deve guiar a vida de todos. Se infelizmente muitos que se dizem cristãos, evangélicos, católicos, seja lá o que for, eles não estão andando em conformidade com a palavra de Deus, você não pode atribuir essa conduta a Deus. Deus, ele não fere a ninguém. Deus, ele não trai a ninguém. Deus, ele é amor, ele é vida, ele é salvação, ele é a paz que você precisa para a sua alma, inclusive para enfrentar os momentos difíceis. Que Deus abençoe você e sua família. Um grande abraço. Oreis por nós, em nome de Jesus. Amém.